Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Um coraçãozinho, porque o mundo está precisando de amor. Gente, não tem como não falar com vocês. Hora que eu vou falar, a Mel chega e já está aqui. A de mamãe, de mamãe, de mamãe. Gente, é muito fofa, né? Deixa eu pegar ela, deixa ela aqui, meus amores. Meus amores, o ano está só começando, né? O ano de 2026. Então, eu acho que é um ano assim que nós temos que parar para pensar, refletir o que nós erramos, né? E para tentar prosseguir novamente com sonhos, com projetos, né? Desejo de realizar sonhos. E como o ano está só começando, nós estamos ainda em janeiro, é hora de nós fazermos as nossas metas, né? Mais um ano e tentarmos realizar, né? Os nossos sonhos. Então, o que eu falo para vocês? Tá iniciando o mês. Aliás, está já quase, nós já estamos, hoje já é 19. Então, meus amores, eu acho que é hora da gente... Deixa eu me organizar aqui, gente. Assim, yes. É hora de nós fazermos... Tentar fazer o que é de melhor, né, para nossa vida este ano. Como já está iniciando, está findando já o mês de janeiro, ainda já estamos em... Praticamente hoje é 19 de janeiro, então eu acho que é hora da gente refazer novamente, né, as nossas planilhas, né, ali os nossos desejos que a gente quer e fazer também o nosso orçamento, né, que nós precisamos fazer isso, nossas organizações, das nossas, do nosso salário, fazer ali nosso planejamento, deixar tudo bem organizadinho, para que a gente já vai entrar o ano se planejando, se organizando mais, né, fazendo as coisas com mais sabedoria, com mais cautela, vendo o que realmente é preciso fazer, o que é necessário, o que não é necessário, o que precisa comprar, o que não precisa comprar, o que é, como eu posso dizer, o que é utilidade, o que não é utilidade. Porque, gente, se nós começarmos a organizar, a fazer planilha, a fazer planejamento, poupar um pouco, até o final do ano, se você quer viajar, passear, comprar algo, está iniciando iniciando o ano. Exemplo, todos nós sabemos, todo mundo fala, isso eu já tirei algumas experiências, que o mês de janeiro é um mês para todas as pessoas, né, pouco fraco, né? Tanto para quem trabalha, que tem seus negócios, para quem trabalha assalariado. A gente sabe disso. Todo mundo diz, por uma boca só, que o mês de fevereiro é que inicia o ano. Mas é um ano assim calmo, tranquilo, que dá para você parar, refletir e ver, gente, que o mês, o ano está só começando. Para nós analisar, refletir bem, pensar. Nunca é tarde para nós realizar nossos sonhos. Eu tô com 50 anos, eu tenho muitos sonhos. Vai ser realizado eles? Eu não sei, mas eu creio que Deus está no controle de tudo. Ele sabe se vai. Eu vou fazer a minha parte. O que depende de mim, o que depende de você, Deus, ele vai fazer
o resto, que nem diz, né? A parte dele. Mas para isso acontecer na minha vida e na sua vida, nós temos que fazer primeiro, nós temos que analisar, fazer nossos planejamentos, fazer nossas planilhas, fazer nossos projetos, né? Para que venha se encaixar os nossos sonhos. Eu vejo assim, o mês de janeiro, como todo mundo fala, né? É um mês fraco, parado, então já se inicia o ano, dizem que é a partir de janeiro em diante. Então, ainda estamos em tempo ainda de nós fazer nossas reservas de emergência, mesmo que a gente ganhe pouquinho. Ainda dá tempo da gente fazer tudo que a gente for comprar. A gente tem que analisar se realmente a gente está precisando. É pecado comprar? Não é pecado comprar. Mas se você tem um sonho de fazer uma viagem, se você ganha pouco, você tem que fazer todo um processo. Não sair muito durante o mês, não sair muito durante o mês. O mês tem 4 semanas. Você vai ter que escolher entre 4 semanas, se você vai escolher sair uma, se você vai escolher no mês 2, né? Porque no 4, para quem ganha pouco e quer fazer uma viagem, não dá certo, né? Então, se a gente está precisando comprar roupa, né? Sendo que muitas das vezes a gente já tem, então deixa para você comprar uma roupinha lá para o final do ano, se você quer, né? Sair de roupa nova. Então, ultimamente eu tô fazendo assim, gente. Claro, isso é para quem ganha pouco, gente, né? Agora, quem pode comprar é outra coisa, né? Mas, se eu pudesse, eu tava gastando. Mas eu não posso gastar assim. Eu tenho, que eu já falei aqui pra vocês, eu tenho que mexer nessa casa. Eu tenho que mexer, tanto levantar ela, como eu tenho que terminar a área da minha casa. Eu tenho muita coisa para fazer nessa casa, então eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Como também ainda não saiu minha aposentadoria, então não tem como também, tudo depende daqui, então tudo eu tenho que fazer tudo com planejamento. Eu ganho pouco, não ganho muito, mas eu vou ali, né, me organizando naquilo que eu posso fazer. Poupar, né? Então eu vejo assim, se você tem vontade de sair do aluguel, se você ganha, trabalha sua esposa, então os dois se organizando nas finanças, né? Poupando, fazendo uma reserva, né? Diminuindo um pouco, quiser sair, por exemplo, para uma festa, alguma coisa. Isso, gente, a gente tem que analisar tudo isso. Porque você já ganha pouco. Você quer construir a sua casa. Você quer aumentar um quarto. Você quer. Gente, eu não entendo muito, sabe? De finanças, coisas, não é isso. Mas eu falo para vocês aquilo que eu aprendi amarra, na força, porque meu esposo morreu, né? Então, eu tinha que me atar sozinha, a responsabilidade minha. Pagar energia, pagar água, comprar mercadoria para dentro do mercado. Então, tudo eu aprendi à força, sem ter a base de nada disso. Eu nunca fui aquela mulher compradeira, não, nunca fui. Meu esposo também nunca foi. O meu filho era, vamos dizer, criança, então ele já rapazinho, mas ele nunca foi aquele menino de comprar, as pessoas virem na porta cobrar, graças a Deus por isso, nem meu esposo e nem eu. Mas eu não vou dizer que a gente não compre, mas nunca comprou aquela coisa assim dos cobradores andar na porta, né? Então, eu acho que tudo a gente tem, que se a gente está precisando, né? Então, acho que é melhor a gente poupar um pouquinho, né? Se você tem só uma renda, né? Você comprar aquilo que você precisa, não extrapolar nas coisas, né? Eu acho que tudo tem que ser planejado na nossa vida, gente. Porque as coisas é difícil. Já pensou você ganhar só apenas um salário mínimo para pagar energia, para pagar água, para pagar aluguel, para o rancho da casa? E um exemplo, e acontece às vezes de uma enfermidade, né? Que ninguém tá escapa, vamos dizer assim, de acontecer algum imprevisto, né?
uma dor de dente, uma dor de barriga para no hospital, com comida que faz mal, entendeu? Então tudo isso a gente tem que parar para pensar. Se é os dois que trabalham, o homem e a esposa, então os dois têm que ter essa sabedoria de administrar, né, o seu dinheiro, os dois, entrar ali em acordo, fazer aquelas planilhas, ó, meu bem, eu faço isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. É assim, gente. Se gostam de sair, no máximo acho que tem que sair, vamos dizer assim, uma vez na semana ou 2 vezes na semana, porque se você sair toda semana, gente, fica difícil. Toda sexta-feira, vamos supor 2 vezes na semana, você sai 2 vezes. 2 vezes na semana? Não. É isso mesmo. Se você sair cada sexta-feira, 2 semanas vai dar 2 sextas no caso, né? Então, aí tudo ali é gasto. A pessoa, se você sair às 4 sexta-feira, ou às vezes sai sexta, às vezes sábado, às vezes sai domingo. Gente do céu, se você for fazer isso, não tem como você realizar os sonhos da casa própria, um sonho de comprar um carro, um sonho de comprar uma moto, um sonho de fazer uma viagem. Porque o que adianta também você fazer uma viagem e deixar devendo tudo no banco? Aí depois você vai ter que trabalhar, você vai ter que trabalhar dobrado para pagar quanto que você fez no empréstimo. Mas se você fazer seu planejamento certinho, gente, eu duvido, gente, se isso não dá certo. Você vai viajar sem ficar devendo banco, sem você devendo banco, pegando dinheiro emprestado de alguém. Gente, eu aprendi muita coisa assim. Claro, um pouco também, eu vi alguns, eu sempre gosto de assistir coisas assim que me ajuda muito a agregar na minha vida financeira, entendeu? Sempre tem algumas coisas assim que eu gosto de estar assistindo que vai me agregar, né, na minha vida. Isso é muito bom, isso é muito importante. A gente não pode viver a vida, gente, como só se viveu amanhã. Amanhã? Que amanhã? Hoje. Que amanhã a Bíblia diz que amanhã a Deus pertence. Hoje eu vou me acabar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, gente, não é assim a vida. A gente, tudo na nossa vida tem que ser bem planejado, gente. Eu queria ter dinheiro, meus amores, para me organizar as minhas coisas. Que pena que eu não tenho. Mas o pouquinho que eu tenho, eu tento encaixar, sabe? Enquadrar em cada detalhe, gente. Porque, gente, se a gente for olhar, dinheiro não dá em árvore pra gente pegar, tá gastando à toa, sem necessidade, sabe? Só mesmo por capricho, por vontade, vou fazer isso. Gente, não é assim. E uma das coisas, assim, que eu bato muito nisso, assim, eu falo tanto pra minha família, como pro meu filho. Conversa, sempre falo com ele, falo pra minha nora. Não comprar coisas que ele já tem, né? Guardar mais um pouco. Porque a vida da gente, a vida nossa, gente, não é só alegria, não. Há momentos na nossa vida, claro que ninguém tá esperando, ninguém tem nada de coisa, mas sempre acontece coisas que a gente não espera. Mas a gente tem que fazer planejamento para que a gente, quando chegar algo sobre a gente tem como se atar, entendeu? Esses dias eu conversando com uma pessoa e falando assim, perguntei, quanto você ganha? Eu ganho tanto. Falei, poxa, queria eu ganhar um dinheiro desse. Aí ele falou assim, ai, irmã, mas eu gasto com isso, gasto com isso, gasto com aquilo. Eu digo, aí acabou o dinheiro, eu digo, olha, o tanto que você ganha, desde quando você começou a trabalhar, se você estivesse poupando, nem que seja R$100, R$50, hoje você já sei. Porque, gente, se você estiver pensando, a melhor coisa que você faz é quando você vai trabalhar. A primeira coisa que você começa, isso é o que eu penso, né? Se você guardar 50 ou R$100, desde quando você entrou para trabalhar numa farmácia, um exemplo, né? Numa loja, no supermercado, o tanto de tempo que você passar ali, você guardar 50 ou 100 por mês. Gente, se você não tirar, claro, né? Quando você sair dali, você vai ser com uma bolada de dinheiro.
Claro, o seu que você fez aquela reserva naquele momento. Não, eu vou guardar para cá e eu não vou gastar com nada, né? Então, eu acho assim que se você fazer isso, você sai dali com uma bolada. Isso se você tiver uma cabeça, né? Que pense. Porque se nós não pensar, só pensar com os braços e não pensar com a cabeça, gente. Ou é o ditado é pensar com os braços, não usar a cabeça. Acho que é assim que é o ditado. Só usar os braços e não usar a cabeça. Acho que é assim que é o ditado, gente. Gente, a gente não faz nada. Porque você já pensou, você trabalha o dia todo que Deus dá, gente do céu. Para você gastar seu dinheiro em coisas desnecessárias, em coisas que não têm utilidade, coisas que não tem nada a ver, gente. É muito tristeza da parte nossa, gente, sinceramente. Se a gente for olhar, não é que seja pecado a gente ter coisas boas, não é que seja pecado a gente usufruir de coisas boas. Mas se a gente ganha pouco, a gente tem que fazer planejamento. Porque se a gente não fazer planejamento, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não fazer planejamento, planilha, poupar, a gente vai viver aquela vida toda sofrida, compra, trabalha e paga. Compra também, né? Fica nessa coisa, nessa função. Você trabalha, compra e paga. Muitas das vezes a gente tem tantas coisinhas que a gente nem precisa. Mas não é que que eu esteja falando aqui que a gente não deva comprar algo. Não, não é isso. Mas tudo tem que ser com planejamento, gente, porque a vida da gente é tão difícil, meus amores, né? É tão corrido. Eu mesma trabalho aqui a semana toda. Hoje é de uns dias que eu tô ali sentadinha, deitada, nem ainda, só assistindo programa, né? Que eu gosto de programas evangélicos, eu gosto de programa de administração de dinheiro, eu gosto de programas de coisas de casa, são essas coisas que eu gosto de assistir, né? E uma coisa eu falo assim pra vocês. Também tô estudando aula de inglês. Ver se eu consigo falar inglês. Meu sonho. Então, você já pensou? Você passa o dia todinho que Deus dá na frente de uma televisão. O dia todinho que Deus dá na frente de um celular. Só passando para baixo, sorrindo à toa. Muitas das vezes que a gente fica. Eu tiro, tem vezes que eu vejo cada coisa que eu morro de sorrir, gente. Mas você não assiste um vídeo que vai agregar na sua vida para que você possa alavancar, abrir sua mente. Ah, o mundo vai desabar, então para que eu vou poupar? Então continue pensando assim, porque se você continuar a pensar assim, você vai ficar todo o tempo sem aprender nada desta vida. Porque eu já aprendi dos meus pais que a gente sempre tem que trabalhar, mas tem que poupar, porque quem poupa tem. É forçado? É. É esmagadinho? É. Porque se você já ganha pouco, pouco dos poucos, vamos dizer assim. Mas se você não fazer uma coisinha que dê de, por exemplo, se tem como você trabalhar e fazer uma renda extra mais, né? Fazer um exemplo assim, se você fazer uma limpeza na casa de alguém por semana, ou por mês, ou por quinzena, ou cuidar de uma criança, ou arranjar um trabalho meio período. Gente, isso agrega muito pra gente. Se você ficar só dependendo daquele salário. Porque além dele ser pouco, você ainda não sabe administrar ele. Tem um provérbio que dizem que não creio que não está na Bíblia, mas antes um pouco com Deus do que o muito sem Deus. É assim, Deus? Não, a Bíblia fala assim. Acho que é. Mas antes a geladeira farta. Fala assim. Tem uma passagem assim na Bíblia que fala a respeito. Mas antes a geladeira vazia, uma coisa tipo assim, né? Que não tenha, né? Mas tenha paz do que uma, por exemplo, farta. Isso é bíblico, gente. Mas não fala de geladeira, fala uma outra palavra lá que no momento eu estou esquecendo. Mas tem essa passagem na Bíblia. Mas no sentido que eu quero dizer assim. Mas antes você ter uma rendia a mais, que você possa trabalhar, ganhar um dinheirinho extra, que você possa contar, né, do seu esforço, seu suor, ter dois, não é nada demais.
Desde que você também vá trabalhar num determinado foco, né? Objetivo, aquilo que você quer. Porque se você for para trabalhar mais uma renda e você não saber administrar, mas você ficar só com o mesmo, que não vai adiantar em nada. Porque você com um, você não está sabendo administrar e com dois. Eu mesmo falo muito assim, eu tenho uma irmã, né? É a Leide, o nome dela é Leide, o nome da outra é Edinalva, o nome da outra é Marinalva, aí tem a Gessina, tem a Lindoerte, e eu e a Dalva. Nós somos 7 mulheres. Eu sempre falo assim para as meninas, eu converso com elas, eu falo no grupo da família que a gente tem que conseguir as coisas da gente. A gente tá chegando na idade, mas também a gente tem que ter uma cabeça no lugar e passar para os nossos filhos que a vida não é só comprar. A vida, assim, é comprar, é pagar, é a gente saber se realmente a gente está precisando daquilo. Eu lembro, gente, que a minha mãe falava que há muito tempo, assim, quando eles moravam assim, que não tinha muita coisa, né? Mas eles eram as pessoas felizes, né? E olha que naquela época o sofrimento, gente, era dobrado. Hoje, se a gente for olhar, tudo se tornou mais fácil para nós. Hoje nós não precisamos torrar o café. Hoje nós não precisamos fazer o açúcar. Hoje nós não precisamos pilar o arroz. Hoje nós não precisamos de boiar o feijão. Já vem tudo organizadinho, né? O milho. Antigamente minha mãe diz, a minha mãe e meu pai conta, a minha mãe não, porque a minha mãezinha já morreu. Mas a minha mãe contava e meu pai também conta até hoje que antigamente, se fosse nos dias atuais de hoje, ninguém morria de fome, meu pai fala. Por quê? Porque hoje nós estamos sem força até para fazer uma comida, muitas das vezes. A gente passa horas e horas na frente de um celular, né? Às vezes proseando. E muitas das vezes a gente não vendo a vida de alguém no Instagram, não sei nem se pode falar. Vendo a vida da gente nas redes sociais, em outra plataforma, mas a gente não fica pensando na nossa vida, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer hoje. Orar a Deus, pedir direção do Senhor, pedir sabedoria da parte de Deus para todas as áreas da nossa vida, gente. A gente já levanta aí que nem um bicho bruto. Isso é como se fosse sem direção. E a vida não é assim, a vida ela tem sentido, a vida ela tem direção, a vida ela tem caminho certo. Eu acho que precisa muito, gente, entrar nessa área, gente, aprender um pouco mais, nós administrar tudo que entra nas nossas mãos, gente. Porque a Bíblia também fala a respeito disso, né? Pra gente pedir de Deus, né? Deus deu aqueles talentos para aqueles homens, né? Que a Bíblia fala, né? Dos 10 talentos. Então, tudo, gente, na nossa vida, até isso Jesus já deixou na sua palavra a respeito dos talentos, para que nós, humanos, venha trazer para a nossa vida. Né? Não gastar em coisas supérfluas, acho que é assim que se dá a palavra, coisas inúteis, coisas que não têm utilidades, coisas que não vai agregar na nossa vida, coisas que não vai trazer para a nossa vida conforto. Quantas pessoas querem viajar, ganha pouco, mas o dinheiro tudo é ali em coisas que não leva ele a lugar nenhum. Ele não quer repetir roupa, ele não quer comprar uma roupa no bazar, ele não quer fazer uma viagem de barco, ele não quer comer em casa, muitas das vezes ele prefere pedir comida fora, né? Não digo que a gente não compre uma comida, claro, tem disso. Domingo mesmo, ontem mesmo, eu pensei de tivesse um espetinho, eu queria comer um espetinho, uma coisa, mas só tinha lá na rua, então eu tive que fazer comida, né? Simples, mas uma comida boa. Tinha, sim, já estava pronto, né? Mas se tivesse um espetinho, é claro que naquele dia eu ia comprar um espetinho, porque aquele também do espetinho, ele precisa do meu dinheirinho, né? Ajudar ele também. Então, a vida da gente é uma troca. Eu compro, ela me compra.
Eu ajudo ela, ela me ajuda. Mas no sentido assim, claro, a gente tem que ver se naquele momento a gente está precisando comprar aquilo, né? Se a gente está precisando realmente daquilo. Aquilo. A vida é assim. Ela é um jogo e ela é um tabuleiro. Se você não saber jogar, você perde. Se a gente for olhar quantas pessoas hoje, gente, que vivem a vida e que já foram pessoas que tiveram condições, pessoas muito boas, pegarem dinheiro, mas a má conduta da administração do dinheiro é que traz aquela pessoa à ruína. Porque o dinheiro não é a raiz de todo mal. Quem faz o dinheiro se tornar mal é nós mesmos, mal administração. Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que ter sabedoria, gente, pra gente administrar ele. Gastar naquilo que realmente está precisando. Olha, este ano eu tava precisando de coxa, porque eu tava com 2 coxas. 2 só. E ela, meu bate-enxuga. Eu comprei essa coxa, meu esposo ainda tava vivo. Meu esposo já tem 4 anos que ele faleceu. Faz agora, em outubro, 5 anos que meu esposo faleceu. E eu comprei essa coxa, ele nem pensava ainda de trabalhar no garimpo. Olha, vamos supor com uns 8 anos essa coxa tem. O exemplo que eu tô dando aqui, mais ou menos por aí assim. Então, como eu fiquei triste, né? Toquei fogo, algumas, porque passou muita coisa pela minha mente. Depois eu fui analisar, tive que comprar de novo. Burrice da minha parte, que as minhas coxas não tinham nada a ver. Mas fiz, tá bom. Mas hoje, com a mente que eu tenho hoje, jamais eu faria isso. Eu tive que comprar mais 2 coxas pra mim. Comprei uma na Shein e outra na Shopee. Aí agora eu preciso comprar cobre-leito pra minha cama. Preciso comprar. Porque eu tô precisando comprar. Quero ver se eu compro. Como eu tenho vou ver se eu consigo comprar mais um. Que 2 já fica bom. Caiu, por exemplo, quando é no verão, eu troco tanto a coxa como o cobre-leito no verão. Porque é muita poeira aqui em casa, não é forrada, né? Então, eu abro a janela para correr circular vento. Então, eu abro. Então, vou ver se eu consigo comprar mais 2. Por quê? Porque eu posso toda semana estar trocando, tanto as coxas de cama como cobre-leito, né? Até eu forrar a casa, até Deus abençoar que o prefeito é para sair no nosso bairro. É para sair no nosso bairro, gente, o asfalto. Se sair o asfalto no nosso bairro, vai ser uma bênção do Senhor. E como eu tava falando das coxas, não é cobre-leito, gente, é virol. Virol, eu sempre troco os nomes. É tanta coisa, gente, mas o nome é virol, meus amores. Então, eu preciso comprar virol. Eu tenho uma. Veio outra na coxa da Shein, então eu vou comprar mais 2, porque aí eu posso fazer assim. Quando que vai ser o asfalto na nossa cidade, eu não sei, né? Pode ser esse ano, né? Antes desse ano, como o ano tá começando, ele pode concluir, né? Que ele tá fazendo muita coisa dentro da nossa cidade, né? E também eu quero comprar também 4, que aí eu tenho 4 coxas, que aí eu fico só trocando. Quando eu trocar uma com a semana, aí eu boto o virol mais a coxa. Eu vou intercalando, né, decorrer do mês. O mês tem 4 semanas, então 4 semanas essas coxas vai ter que andar. E aí quando eu comprar mais, eu quero comprar mais 2 coxas, vai fazer 4 coxas. Aí eu vou usar só as outras, que eu quero, como essas que eu tenho, elas são um pouco trabalhadas, já usei elas bastante, aí eu quero trocar, né, com outros modelinhos diferentes, mas não é para agora também já.
Porque o que é bom é de você entrar dentro da sua casa e organizar tudo, né? Ver sua casa linda, organizada. É um sonho de toda mulher e este é o meu sonho, gente, de eu entrar na minha casa. Minha casa está aconchegante, linda. Eu amo cuidar da minha casa, gente. Outra hora eu não tinha este desejo, mas hoje eu amo. Vocês sabem o que é amar cuidar da casa? É eu. Amo cuidar da minha casa. Olha, você entrar numa casa, você entrar num quarto, você entrar no banheiro, você entrar numa sala, você entrar numa cozinha. Gente do céu, ver suas coisas tudo detalhadinha ali, arrumadinha, lindinha. Gente, é uma coisa muito linda. Para nós que somos mulheres donas de casa, é um privilégio que ninguém sabe explicar, né? Tem mulheres que amam cuidar da sua casa e eu amo cuidar da minha. Mas tudo isso, ó, precisa de money. Que eu tô até estudando, né? Money no inglês é dinheiro. Precisa de money, meu amor. Você já pensou? Você se fica gastando em coisas que... Aí, ó, eu tenho que mexer nessa casa, tenho que forrar esta casa, tenho que trocar os fios dessa casa, eu tenho que mexer no piso da área, eu tenho que trocar a telha da área e ela tá feita, viu? Mas eu tenho que trocar. Por que que eu tenho que trocar ela? Por causa que o rapaz mandou a madeira e a madeira ficou assim, ó. Ela tá um pouco meio assim. Só se a gente olhar muito perto, então eu quero trocar ela, colocar uma mais robusta, que essa é um pouco fina. Por isso que o cara disse que ela ficou um pouco assim tortinha, ela tá tipo assim. Ela não tá muito torta não, mas dá pra gente ver a diferença. Então tudo isso é gasto, né? Então, tudo isso eu tenho que fazer meus planejamentos. Então, o meu sonho é arrumar minha casa. Mas, não é por isso também que eu vou fazer as coisas aí tudo. Não, jamais, né? E o que eu mais compro pra cá é pra dentro da mercearia. E até este ano também, a minha administração da mercearia mudou também, né? Vai ser tudo organizadinha. Não vai ser mais aquela coisa assim, porque, gente do céu, é muito vendedor, muito vendedor. Você não sabe o que você compra. Então, tudo tem que ser, no meu caso, como aqui o meu bairro não é tão grande também, então eu tenho que ter todo esse jogo de cintura também para mexer também com a parte da mercearia. Então, tudo isso é planejamento, cálculo, disciplina, foco. Ai, gente, é tanta coisa. Já pensou se eu fosse aquela pessoa que não tivesse juízo na minha cabeça? Como era que seria das minhas coisas? E tudo isso eu dependo daqui, tudo isso eu dependo do meu trabalho, né? Para me vestir, para me calçar, para me comer. Tudo isso, meus amores. Eu dependo, gente, tô com sede. Então, tudo isso, meus amores. Gente, essa canequinha aqui foi a minha nora que me deu. Ela colocou: tenha fé, seja grato. Tenha fé, seja grato. É o que mais eu sou, gente. É grata, meu Deus. E fé, minha fé é inabalável dos meus sonhos ser realizados. Vai acontecer? Não posso dizer nem que sim, nem que não, né? Porque a nossa vida depende do Senhor, né? Então, mas eu tenho sonhos, né? E peço para aquele que pode me dar, que é Jesus Cristo, né? Ele que pode me dar, ele que pode realizar o meu sonho. E aqui eu estou, meu amor, sendo confiante, crendo que vai dar tudo certo. Então, eu acho que tudo nesta vida, a gente tem que ter foco. Eu tô crendo que este ano, se for da vontade do Senhor, minha aposentadoria vai sair, se assim o Senhor permitir. E essa aposentadoria saindo já vai me ajudar bastante na administração aqui nessa casa, né? Muitas coisas que eu tenho que realizar. E assim, meus amores, a nossa vida não tem que ter planejamento, a nossa vida tem que ter foco, a nossa vida tem que ter disciplina. Com as minhas irmãs, voltando lá ao assunto, eu sempre falo com elas, né? Tem que ter, elas têm que comprar sim, mas tem que ver se realmente elas estão precisando daquilo.
Elas tudo, eu falo direto com elas a respeito disso. Uma das vezes elas dizem que eu sou pão dura. Aí elas falam assim pra mim, me chamam de empresário, eu tomo posse dessas palavras de pão dura. Você me chama, a empresário, ô Glória, eu levanto logo aqui as mãos assim, as duas nessa onda, eu tomo posse, Jesus. Eita, Glória. É porque, gente, o que é ruim a gente não pode pegar não, mas o que é bom, eu recebo em nome de Jesus. E assim, meus amores, a gente tem que ter, porque, gente, eu não tenho outra renda a não ser meu trabalho. E se eu não saber administrar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, como é que vai ser a minha vida, gente? Então, gente, a gente tem que fazer tudo isso, né? E eu sou muito grata ao Senhor pelo meu trabalho, muito grata mesmo a Deus, de coração. Se não fosse o nosso Deus, né, ter misericórdia da minha alma, compaixão de mim, me ajudado, não sei o que seria de mim. E só gratidão ao Senhor, gente. Mas tudo isso depende de mim. Deus não faz nada na minha vida, na sua vida, se você não dá lugar, né? Aí você compra desesperadamente. Deus não mandou você comprar nada, não, porque você já tinha. Aí muitas vezes a gente bota a culpa, é porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Muitas vezes faz as coisas pelas mãos, faz aquele embaraço todo, não sabe como aquela bola de neve, não tem como sair porque tá todo endividado. Aí muitas vezes tem deles que pensam até tirar a própria vida, por causa de que tá até o pescoço devendo as pessoas, né? E a solução não é tirar a vida, a solução não é você ficar desesperado, é botar a cabeça no lugar, parar para pensar o que foi que você fez de errado e tentar reverter o quadro. Porque, gente, a melhor coisa que tem é você dormir de cabeça tranquila no seu travesseiro. E saber que você não tá devendo ninguém. Não digo, não existe ninguém na face da terra que não deva, gente. Não é isso. Mas tudo que você for fazer, comprar, você tem que ter uma. Eu posso dizer dar uma palavra assim, você tem que ver se você está precisando para você comprar aquilo dali, né? Eu tenho tanta vontade de comprar tanta coisa, mas não posso sair comprando à torta e à direita, não. Por quê? Porque daqui que tem que sair o dinheiro, né? Daqui que eu tenho que pagar as contas. E se eu não saber? E tem mês que o movimento dá uma benção. Quando o Ibama entra dentro da cidade, que tranca tudo, fica tudo fraco na cidade. Ninguém, o povo fica na... Gente, o negócio não é fácil, viu? Principalmente aqui na minha cidade, que é a região de Garimpo. Então, meus amores, o ano está só começando, viu? Só começando. E desde já estou aqui, meu amor, lhe dando esse conselho lindo da parte de Deus, né? Para você parar para pensar. Ó, meu sobrinho. O meu sobrinho comprou um iPhone, que eu fiquei foi pasma. Comprou um iPhone, comprou uma moto para ele. Ele tem 22 anos. Meu sobrinho tem. Vai fazer 23 anos agora. Eu falei pra mãe dele, gente, é um absurdo. Ah, porque os meus amigos têm, eu não posso ter. Se ele tivesse usando a cabeça, que nem eu falei pra ela, ele deveria ter comprado pra ele um terreno, né? Construído alguma coisinha pra alugar, botava lá a mãe dele para tomar de conta enquanto ele estava trabalhando fora, usar a cabeça, né? Não só os braços, mas usar a cabeça. Eu falei para ela. Porque, gente, a vida da gente, a gente vai olhar, tá assim, ó. Ah, mas eu tenho que aproveitar a minha vida enquanto eu sou jovem, eu tenho que fazer isso. Gente, hoje nos dias que nós estamos vivendo, nós não podemos viver uma vida querer impressionar os outros. Vai ver que essas pessoas que têm iPhone, não é todos, mas a maioria do povo tá até aqui o pescoço, devendo só duas pessoas, Deus e o mundo, né? Muitas pessoas querem viver uma vida para estar impressionando as pessoas, de rica, pose, né, nos status, mas vai ver a vida lá atrás, né? Toda complicada, devendo só duas pessoas, a Deus e o mundo, que nem diz o povo, né, gente?
Ai, gente, eu não sei se é porque a vida pra mim todo o tempo não foi fácil, então eu sempre procuro viver uma vida mais clara, né? Mais os pés no chão, né? Porque a vida, ela não... A gente também não pode viver só trabalhando e não usufruir. Sim, tem que usufruir, eu concordo. Mas se você não tem uma casa para morar, aí você compra um carro. Você não tem uma casa para morar, você vive passeando. Tem uma esposa, tem filhos, tem tudo. Complicado, gente, né? Aí pensa em casar. É a primeira coisa que arranja a mulher é morar dentro da casa da mãe, vai morar dentro da casa do sogro, porque a mente tá onde? Gente, a vida da gente passa assim, ó, um segundo. É muitas vezes gastando dinheiro todo final de semana, né? Comendo lanche, indo pra festa, comprando bebida cara, e sendo que muitas vezes você não tem nada, se olhar bem, você não tem nada. E a vida não é só alegria, a vida não é só festa, a vida não é só cachaça. A vida, gente, ela é para ser vivida, mas com sentido, com foco. Você tem que saber o que você quer para sua vida. A gente tem que gastar, se tem, gente, nada contra gastar, mas tudo tem que ser com equilíbrio, com sabedoria. Porque, e principalmente depois que um rapaz casa ou uma moça casa. A gente tem que pensar que tem uma família e tem que ralar, viu? Porque se você não quer, como eu posso dizer, quer ter família, é melhor que você não procure uma família, uma esposa. Porque, gente do céu, se você é aquela pessoa, tudo bem. Ou o sogro, ou a sogra, dá ali um cantinho para você morar. Aí você vai ralar, você vai suar, você vai trabalhar para você conseguir as suas coisas. Não, eu consegui, meu esforço, meu suor, eu lutei, eu consegui. Aí, às vezes, o sogro lhe ajuda pra você, né, conseguir suas coisas. E você com a mente na lua, meu amigo, assim não dá, né? Assim não dá, gente. A gente tem que parar pra pensar muito. A vida não é só, gente, festa, balada, bebida. Não. Tem um ditado que quem casa quer casa. Isso é foco, é certo, é claro. Eu acho que o homem ou a mulher tem que pensar igual, porque se não pensar igual não dá certo. Isso eu digo por mim. Não vou falar dos outros, eu falo de mim. Eu sempre trabalhei, desde nova dos meus 10 anos de idade. Eu lavava as louças da amiga da minha mãe. E como ela era costureira, ela me dava roupa, colanzinho, porque nós era tudo criança, pequenininha, quando a gente morava em Itaituba. E a dona Deusina, não sei se ela já morreu, ela era muito amiga da minha mãe. E a minha mãe lavava a roupa para ela, ela era costureira profissional. E eu lembro que fosse hoje. Ela sempre, ela dizia assim, tu lava essas louças aqui pra mim, que eu vou fazer uma roupinha e te dou. Menino era animadinha, sempre foi animada assim pra me trabalhar. E aí eu subia no tijolinho lá, que eu botava lá e lavava as louças, panelas, outras coisas ela fazia, né? Agora copo, colher, prato, eu lavava. E ela fazia colanzinha, ela dava pra mim, dava pras minhas irmãs. Então eu trabalhei desde criança, gente, praticamente assim, né? Não eu fui obrigada a trabalhar, não, era vizinha nossa, assim, amiga da minha mãe. A gente morava pertinho, assim. Então ela me agradava, mas a única coisa que eu fazia pra ela era lavar a louça. E eu gostava, né? Porque ela era costureira, me dava roupa. Gente, você já pensou a gente, nos dias que nós estamos vivendo, gente, a gente tem que trabalhar para conseguir as coisas da gente. Eu ia até falar algo que eu acabei esquecendo, gente, que é uma coisa séria que eu ia falar para vocês. Muito importante. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Gente do céu. Será que eu vou conseguir lembrar, meus amores? Se os dois, meus amores, não pensar iguais, não dá certo, gente. Eu tiro por mim.
Eu tinha um pensamento, meu esposo tinha outro. Exemplo. Não sei se ele tinha medo da gente passar fome. Não sei se ele tinha medo. Gente, aqui em casa nem 80. Eu só lembro desse ditado da minha mãe. A minha mãe, esse ditado era na boca dela. Quando o vizinho chegava lá em casa. Como é que tá, dona Firmina? Tá bom, rapaz. Aqui em casa só não tá bom, aqui em casa é 8,80. Sempre tem uma coisa que tá dando trabalho aqui em casa. Assim tá minha torneira. Fui lá, já mexi nela, mas a bichinha tá pingando. Aí a minha mãe tinha esse ditado: quando não é 8, é 80. Aprendi com a minha mãe, gente. Minha mãe era uma benção. Então, gente, se o casal não pensar igual, o homem e a mulher, não tem como dar certo, gente, infelizmente. Um vai para um lado, outro vai para outro. Meu amado, vamos tirar o chapéu. O negócio não anda, só atrasa a vida do ser humano, gente, infelizmente. Olha só. Eu lembro que eu dizia assim pro meu esposo assim, meu bem, eu vou para Goiânia e tu vai para Manaus. Porque em Manaus tem a franquia, né, que chama franquia de Manaus, uma coisa assim, que vende muitas coisas, né? Então eu falava para ele ir para Manaus, que lá ele ia para casa da minha irmã, que mora lá, ele comprava as coisas, trazia para cá, para onde a gente mora, onde hoje eu moro, né? A gente morava junto. E a gente ia montar lá na lojinha lá onde eu tava. Aí eu falava para ele, quando tu chegar de Manaus, aí eu vou para Goiânia, compro algumas coisas de Goiânia e invisto no nosso mercado, né? Que era lá embaixo a lojinha. Gente, mas entrava aqui e saía do outro. Eu não sei qual era os planos dele. Ele não sei. Eu disse assim, meu bem, sai desse trabalho, vamos trabalhar junto, rapaz. Não sei se era medo de talvez o meu sonho que eu tinha. Talvez ele tinha medo, assim, de, como eu posso dizer, medo de não dar certo. Como ele estava trabalhando na firma, né? 10 anos que ele trabalhou lá. E ele saiu de lá porque ele abusou, né? De trabalhar lá 10 anos. Então, assim, eu acho que ele tinha medo de investir e não dar certo. Ele tinha medo, eu acho, assim, talvez numa expectativa dele, não sei o que passava pela mente dele, não sei o que era. Concluindo que não deu certo. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu abri o meu ponto lá embaixo, que foi 10 anos que eu trabalhei lá, o nome chamava Linda Cosmético, e ele, ele falou assim pra mim, mas lá só tem homem, porque o ponto da esquina era uma mulher, aí tinha 3 pontinhos do lado, né, aqui do lado do sol. O primeiro era uma mulher, que era o salão. O outro do lado era o Nilton, que era o salão. Do outro lado era eu, do outro lado era o sapateiro. Mas eram 3, o nome dele é Gleison. E aí, ele até falou, não quis que eu fosse. Tem hora assim que parece assim que a gente, parece que dá assim, um negócio na mente da gente, que a gente dá assim um... Acho que é Deus que posiciona assim, a gente fazer algo assim, sei lá, não sei nem como explicar, gente. Ele disse, mas lá tem muito homem. No caso, e do lado era o rapaz que mexe com o salão, que até hoje ele fica lá, o outro foi embora, né? E ele aqui mexe muito com cabelo, né? De mulher, de homem, é cheio de gente assim. Inclusive, meu cabelo eu faço com ele, com o Nilton. Só que lá que o pontinho que eu trabalho, que eu trabalhei 10 anos, o homem nunca foi aquele homem assim... Olha que ele recebe o dinheiro, todo mundo paga, às vezes um pouco adiantado, atrasado, vamos se dizer assim, outros pagam adiantado, mas sempre entra lá, né? Mas ele nunca foi aquela pessoa assim, a mente dele também, né? De organizar os pontos dele, deixar fazendo aos poucos, mas ele nunca também é complicado. Certo que eu trabalhei lá 10 anos. E quando eu fui para me trabalhar lá, eu falei, quando eu vi o ponto, eu olhei pro ponto assim, sabe aquela coisa assim que me agradou de alma? Eu olhei para aquele ponto e falei assim, eita Deus, nunca me esqueço. Eu parei e falei assim, eita Deus, meu Jesus, se tu me ajudasse a montar minha lojinha aqui, seria tão bom para mim.
que eu trabalhei muito tempo vendendo na rua. De bicicleta, que eu comecei de bicicleta e andar em porta, aqui na minha cidade. Eu tinha bastante cliente. Eu achava até bom, tempo assim, porque eu acordava até mais tarde, depois eu fazia minhas coisas em casa, aí eu saía às 5 horas, 6 horinhas, eu ia nas casas certas, né? Às vezes ele ficava até lá em cima, me esperando. Que quando a gente morou no outro bairro, não tinha tanta casa. Então, ele chegava mais cedo, aí ele vinha e me encontra. Me encontrava, tinha uma ladeirinha, eu pensei que lá era perigoso. E eu só saía de tarde quando o sol tava frio. Aí, nessa passagem medida pra lá, eu vi aquele ponto, fiquei observando o ponto, né? E quando eu vi aquele pontinho, eu falei, eita, Jesus, meu Deus, se tu me ajudasse aqui, Jesus, seria tão bom. Aí eu olhei e falei assim, né? E passei. Aí eu fui de novo pra rua vender, como eu morava aqui pra cima, eu morava aqui pra cima e os pontos eram mais lá pra baixo, vamos dizer assim. Aí eu desci. Quando eu desci de novo, aí na volta, digo, não, vou passar na volta, que era na rua da mesma direção da minha casa, né? Falei, vou passar na volta. Aí eu encostei lá, aí eu perguntei pro rapaz, que é o Nilton, falei assim, esse ponto aqui tá vazio? Aliás, ele tá fechado porque o rapaz não tá mais não, porque eu passo aqui e tá fechado, direto, já faz dias que eu tô vendo fechado. Ele disse assim, o rapaz aqui tá meio assim com a esposa dele e parece que eles estão quase separando. Eu acho que ele vai sair daqui. Aí eu fiquei comigo, né? Só quietinho. Ah, tá. Eu falei assim, se caso ele não for alugar mais, aí tu me avisa. Ele falou, tá bom então, tu tá passando sempre aqui na rua, né? Eu falei, tô. Falei, tá. Aí eu sempre passei por lá, aí eu passei, aí ele ainda estava aberto, ele ainda estava lá mexendo. Então, meus amores, quando eu vi lá o ponto, eu me agradei do ponto. Vi que lá era um lugar bom para mim trabalhar, montar a minha lojinha, que eu vendia perfume na rua. E o meu esposo não queria. Como o meu esposo não queria, com ciúmes, porque tinha homens do lado, né? Eu falei para ele, meu bem, nem quando eu ainda não estava na igreja, eu nunca fiz esse tipo de coisa, principalmente agora que eu conheço Jesus, né? E sou uma mulher casada. Eu vou ali trabalhar. Que ele ficou com ciúmes, né? Porque querendo ou não, eu ia mexer com pessoas, né? Tipo assim, eu ia subir um pouco de patamar, né? De uma só como é que dá o nome? Como é que dá o nome? Gente, não tô conseguindo lembrar o nome. De sacoleira para uma empresária. É forte o Brasil. Então, minha gente, eu ia mudar um pouquinho de patamar, né? E aí ele ficou com ciúmes, né? Querendo ou não, né? Eu ia mexer com pessoas, ele com ciúme de mim. Aí eu fui explicar pra ele, e botei o pé na parede, meus amores, e fui. E assim eu fui, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? É que tem coisas na nossa vida que a gente tem que ver o que é melhor pra gente. Você vive com uma pessoa que ele não tem os mesmos sonhos seu, é complicado, fica difícil. Muito difícil. Se a pessoa não tem o mesmo sonho que o seu. Porque se você quer economizar um pouquinho para fazer algo e a pessoa que está do seu lado não pensar a mesma forma que você está pensando, fica difícil do sonho se tornar realidade. Porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um negócio não rende. Então, meus amores, eu acho que a gente tem que estar só começando o ano, né? Estamos aí a vida toda, os dias todo pela frente, para nós reinventar, né? Como é que dá a palavra? Refazer novamente os planejamentos, os projetos, né? Ver onde a gente errou, tentar conciliar naquele outro, para que a gente possa conseguir os nossos objetivos, né? Que nem eu falei para minha irmã, eu digo, mulher do céu, o menino comprou um iPhone, o menino comprou uma moto, tudo é dinheiro.
uma hora precisa dar uma coisa de diferente, vamos supor que Deus defenda aconteça, ele ficar desempregado, como é que ele fica? Ele tem que pagar moto, pagar. Primeiro ele tinha que comprar um, depois terminar de pagar, comprar o outro, que ele já tinha uma moto, ele tinha uma Pop. Ele que ele quis, foi e comprou uma moto grande, né? Como ele já tinha a Pop, dá para ele sair na cidade, para que melhor? Se ele quisesse esse celular, o iPhone, mas aí ele não tá devendo, agora ele tá devendo iPhone e a moto. Moto grande que ele comprou, né? Aí eu falando pra minha irmã, tudo tem que ser planejamento. Abra a mente do teu filho. O meu filho, ele pode não me ouvir, mas eu tô aconselhando, eu tô dando a hora. Ele vai ter que aprender. Porque, gente, a vida não é só alegria, a vida não é só festa, a vida não é só, sabe? Não, a vida sempre tem que ser altos e baixos. Muitas vezes a gente não tá preparado para os baixos que a vida nos traz. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades que chegam para nós, né? Gente, não é fácil, mas a gente vence. Se você não conseguir nada na vida, não bota a culpa em Deus. Deus não tem culpa. Não bota a culpa vamos dizer assim, como dá a palavra nos presidentes, que acho que dá assim a palavra, do governo, os governos. Não, gente. Eles estão lá cada dia mais enricando, cada dia mais com o dinheiro deles, né? A gente que tá ficando para trás, por quê? Porque a gente não sabe administrar nosso dinheiro, né? Então, eu acho que sai governo, entra governo, né? Tudo continua a mesma coisa e a gente só reclamando, que a gente só sabe reclamar, né? Dos governos, mas não tenta mudar, não tenta trazer para nós uma mudança, né, para nossa vida, algo que vai nos inspirar, algo que vai nos levantar, algo que vai nos levar para frente. Não, a gente continua na mesma coisa de sempre, botando culpa em A e em B, sendo que a culpa está em nós mesmos, né? Tem um monte de camiseta de marca, vai lá, compra mais outra, né? Se você que ela tá velhinha, tá surradinha, se você acha que tá precisando, vai lá e compra. Compra no final do ano, compra no meio do ano, mas não fica só comprando. Porque você tem sonhos a realizar, né? É desejo, não é prioridade. É só desejo. Ai, gente, eu queria com a mente que eu tenho hoje, sabe, assim, aprendi muita coisa, assim, depois com meu esposo. Eu nunca fui aquela mulher compradeira, não. Mas depois que meu esposo me abandonou, minha mente abriu para muita coisa, viu? Muito. E eu peço a Deus todo dia que Deus ilumine minha mente, né, meus pensamentos, me dê direção, me dê sabedoria. Para mim, é vencer na vida, né? Mesmo que eu não se torne assim, uma pessoa, né, vamos dizer, rica, mas eu quero ter riqueza de conhecimento, de viver uma vida mais favorável, uma vida assim mais feliz, uma vida... Gente, o que está acontecendo hoje, muitos casais hoje estão se separando por causa de dívida. Se o homem não faz, mas a mulher faz. Ah, porque a minha amiga, ela pode, eu não posso por quê? Ah, porque... Gente, né? Ai, mãe, mas a minha amiga tem, mãe. Por que eu não posso ter? Gente, naquele momento a gente não tá precisando. A gente tem outros sonhos. Às vezes você estuda na escola particular. A sua mãe faz triplos corações, vamos dizer assim. Acho que até um ditado assim, né? Pra se encaixar, pra pagar a escola e tudo. Mas você também não ajuda, né? Só comprando coisa e a mãe tem que se esforçar, o pai, pra pagar. Então, toda a família, a gente tem que entrar naquela balança, né? Todo mundo tem que estar na mesma corda, na mesma balança, porque senão, gente, não adianta. Só um e outro não. É você remar, 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 remar e terminar onde? No mesmo lugar. Você nunca sai. Porque se os dois, né, a família, um conjunto, gente, não se consolidar uns com os outros, né? Se ajuntar, se unir para fazer as coisas, o negócio não anda. Essa é a realidade nua e crua para todos nós. Meus amores, esse é meu vidinho de hoje. Beijo no coraçãozinho de vocês. E o mundo precisa de amor.
Que neste dia seja um final de tarde maravilhosa, cheios de Deus, na presença do Senhor, na vida de cada um de vocês, com saúde, com amor, com dinheiro, com sabedoria, com paz. Que as janelas dos céus estejam derramadas sobre cada um de vocês. Tá bom, meus amores? Beijo, gente. Amém. Assim, mamãe. Gente, fica todos com Deus neste dia maravilhoso, atardecendo já. Já tá ficando tarde, hoje foi o dia, foi quente, ao mesmo tempo foi nubladinho. Um beijo, meus amores, fica todos com Deus. Tchau! Meus amores, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, assinar o sininho e compartilhar os meus vídeos, que só assim o YouTube vai saber que meus vídeos vocês estão amando os meus vídeos. Então, gente, ajuda aí, tá bom, meus amores? Beijo, gente. Beijo, meu preto. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Gente, muita coisa, muita mamãe ama. Eu amo essa coisinha.